Oi, Fernanda Ribeiro. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma entrevista com Mário Takeda, que ele é Mind Coach, também é licenciado, professor de PNL, Programação Neurolinguística, e formado com o co-criador da PNL, que é o Richard Bandler. Se você não conhece nada sobre o assunto, fica aqui que ninguém melhor do que ele para explicar um pouquinho. E ele ministra também outros cursos na área de liderança, comunicação. Então a gente vai bater um papo com ele aqui para tirar algumas dúvidas. Para quem não conhece nada sobre o assunto, ele foi o meu professor, então vamos conversar com ele agora um pouquinho. Espero que vocês gostem. Já se inscreve aqui no canal, deixa o joinha se você gosta desse tipo de conteúdo. E agora. O que é programação neurolinguística, né? A PNL, como é muito conhecido aí. Vamos dizer que eu vou fazer uma analogia, então. Eu vou dizer que a PNL é como se fosse o manual de qualquer dispositivo quando você compra, que muitas vezes você começa já a usar e sem ler esse manual, né? E muitas vezes você acaba descobrindo, depois de um tempo de uso, quando você acaba pegando esse manual, que existem certas funcionalidades a mais nesse aparelho. Sei lá, por exemplo, um celular que você compra e você acaba descobrindo algumas funcionalidades, você acaba entendendo como é que aquele dispositivo funciona, que funções a mais ela tem. A PNL é como se fosse isso, ela é um manual do ser humano, vamos dizer assim. Ela te ensina a entender como é que funcionam os seus pensamentos, como é que funcionam os seus comportamentos, o que faz você tomar decisões, o que faz você sentir emoções, como conseguir, de certa maneira, controlar essas emoções, como criar hábitos, estratégias ou tomadas de decisões melhores. Uhum. Então, a PNL acaba ensinando a gente a entender a maneira como a gente pensa, né? Então, a forma como a nossa mente trabalha, como a gente cria uma estrutura, inclusive matemática, né? De como é o nosso pensamento, que Uhum. aí, naturalmente, quando você começa a pensar, as emoções acabam acontecendo. Então, isso te leva a gerar sentimentos. E, naturalmente, a partir disso, você, como reação, tem tendência a ter comportamentos. Então, uma coisa que eu penso faz eu sentir coisas e faz eu tomar atitudes, faz eu entrar em ação. Basicamente, a PNL te dá entendimento desses três pilares, vamos dizer assim, né? Sim. E Então, ela ela oferece... Ela ajuda, desculpa te cortar, então ela ajuda você até a perceber certos padrões que você às vezes age de uma maneira assim automática, quando você vai ali na vida fazendo um monte de coisa e nem parando para prestar atenção no porquê, né, dos acontecimentos e das ações às vezes. Exato, Fernanda, exatamente. A PNL, ela te ajuda a, primeiro, entender, né? Eu diria que acho que o primeiro passo de tudo é quando você toma consciência exatamente desses pilotos automáticos. Então, a partir do momento que você toma consciência desses pilotos automáticos, você sabe como é que funciona essa estratégia, como que funciona esse passo a passo para você então começar a ter um processo de mudança, né? A querer mudar alguma coisa. Então, pessoas que geralmente, por exemplo, têm costume de dormir demais ou têm costume de ir para academia ou até então questões mais coisas mais voltadas, por exemplo, como compulsões, né, toque. Então tem toda uma estratégia de pensamento, de sentimento, de comportamento, né? Então tem um conjunto aí de coisas que fazem com que a gente entenda através da PNL a como gerar um processo de mudança através disso. Sim, e como que a pessoa, assim, o profissional, como que ela percebe esses gatilhos ali, né, a nível que ela tá realmente, nossa, tô errando aqui. Como que vem essa percepção, você como professor, como você sente essa percepção tanto nos seus alunos quanto nas pessoas que você atende? Legal. O que é mais interessante é que o próprio um dos criadores, né, da PNL, que é o Richard Bandler,
de qual eu fiz a formação, né, e todos os treinamentos. A gente ministra os treinamentos e a gente dá os certificados assinados pelo próprio Richard Bandler. Uma das coisas que o Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL, ele comenta, ele menciona, é que as pessoas elas têm o costume só de lembrar de coisas, e não de pensar sobre as coisas. Uhum. A gente costuma usar do piloto automático para lembrar de coisas e fazer o que a gente faz, ter os comportamentos repetitivos. E muitas vezes o que a gente precisa é parar para pensar sobre como é que a gente está pensando para ter esses comportamentos e saber como mudar. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que quando alguém faz um treinamento de PNL, ele acaba tendo esse clique, vamos dizer assim, esse momento ahá, né? De, poxa, eu nunca parei para pensar em como eu tomo decisões, como eu lido com conflitos, como que eu tomo minhas decisões no momento que eu preciso vender alguma coisa, como que eu dou feedback para um time, como que eu me comunico com as pessoas no dia a dia. Então, uma das coisas muito interessantes que eu tenho percebido, tanto nos treinamentos como nos atendimentos, é quando a própria pessoa começa a ter um clique do tipo, poxa vida, eu sei o que está acontecendo e eu sei qual é o motivo que faz com que eu tenha esse comportamento ruim e eu quero mudar isso. Né? Uhum. Muitas vezes são coisas que vêm do ambiente, muitas vezes são coisas que a gente não controla e inconscientemente aquilo acaba afetando. Uma forma de olhar, uma música, um barulho, um local onde essa pessoa costuma diariamente passar. Né? Então, esse hábito tem variáveis no ambiente, vamos dizer assim, que acaba disparando toda uma estratégia automática para ter um determinado comportamento. Então, o chefe falando de um jeito já acaba disparando toda uma estratégia de pensamento, né? Então, na verdade, uma lembrança, relembrando de toda uma estratégia que faz a pessoa, então, ficar nervosa, ansiosa, e aí não sabe muitas vezes lidar com as ações que precisa lidar para tomar melhores decisões, melhores atitudes, melhores comportamentos. Então, isso é uma coisa que é muito interessante, é quando a gente para pensar e descobrir que tem gatilhos, né? E principalmente a gente vê muito aí música de celular, o próprio celular quando dá aquela vibrada, já dispara um gatilho, a pessoa já tem que pegar, e se ela não pega, ela começa a ficar ansiosa, quem que tá me mandando mensagem? Uhum. E talvez isso seja um dos grandes uma das grandes gatilhos de distração de muita gente hoje, né? Sim. A própria vibração, o barulhinho do celular, uma campainha, né? Algo que, uma palavrinha, por exemplo, sei lá, pandemia, Covid, já dispara toda uma estratégia, né? E a pessoa acaba tendo comportamentos que não são os melhores. Uhum. Se você pudesse, assim, a programação neurolinguística, né, ela foi desenvolvida aí por duas pessoas, né, até contar assim rapidamente para as pessoas que não conhecem como que surgiu a PNL, mas eu queria que você contasse um pouquinho essa história e se tem algum pilar. Quais são os pilares, se tiver, da programação neurolinguística? Ah, muito legal, muito bem, muito bem. Vamos lá. A PNL, a Programação Neurolinguística, ela nasceu em meados de 70. Né? Então, a gente tem dois grandes criadores, né, que é o Richard Bandler e o John Grinder. Então, esses dois caras se juntaram, se uniram com o intuito de entender o quê? O objetivo da PNL é estudar comportamentos e estratégias de sucesso, coisas que funcionam. Sim. Então, lá na década de 70, o Richard acompanhava muito a Virginia Satir, né, que que trabalhou com terapia familiar. Era uma excelente terapeuta naquela época, tinha grandes resultados. E o Richard começou a acompanhar há muito tempo ela, e ela começou a entender a maneira como ela usava a linguagem, a maneira como ela pensava para lidar com aqueles problemas no dia a dia. E aí Uhum. o Richard percebeu que muitas vezes ela tinha certas estratégias que era possível replicar em outros clientes e ter resultados maravilhosos, né? Coisas que naquela época os outros terapeutas que olhavam, assistiam, falavam assim: nossa, a Virginia tem o dom, ela tem algo muito intuitivo, ela sabe resolver isso rapidamente. E
na verdade, era toda uma estratégia, uma habilidade que ela acabou desenvolvendo Tá. e que ela nunca parou para pensar em como ela fazia o que ela fazia. E aí o Richard, entendendo isso, e junto com o John Grinder, eles começaram a criar uma categorização dessa linguagem, que é o que nós chamamos de metamodelo. Tá. E aí eles começaram a estudar vários outros terapeutas na época. Então, os grandes influenciadores da PNL foi a Virginia Satir, da terapia familiar, o Fritz Perls, da gestalterapia, o Milton Erickson, da hipnose, e teve um grande cara que ajudou bastante nesse processo todo, que é o Gregory Bateson, né? Que ele ajudou com a parte do metamodelo, da categorização, né? E foi o que apresentou o Milton Erickson para os dois. Uhum. Então, a partir disso, eles começaram a testar isso em pessoas e ter resultados fantásticos, inclusive na parte da linguagem. A maneira como você usa a linguagem, isso já cria uma mudança, isso faz com que, através da linguagem, você também consiga entender certos padrões de comportamentos que as pessoas têm. E nessa época, o John Grinder, ele estudava bastante aquele modelo da linguagem transformacional, né, do Noam Chomsky. Uhum. E ele sabia, teoricamente, muitas coisas disso. E aí o Richard era um cara que gostava de colocar essas coisas muito mais em prática, né? Então, pegar essas teorias e colocar isso em prática. Então, a PNL, ela tem uma, vamos dizer, influência também dessa linguagem transformacional de Noam Chomsky. Ele fala sobre os 3 processos, né? Ele consegue criar essa linguagem no modelo matemático e cria 3 processos que a gente chama de generalização, a distorção e a deleção. Então, a maneira como a gente pensa e como a gente aprende as coisas no dia a dia, a gente utiliza desses 3 processos o tempo todo, tanto para o processo de aprendizado como para o processo de comunicação. Uhum. Né? Então, sabendo de tudo isso, eles começaram a entender que existem alguns pilares, algumas bases, né, o que nós chamamos de pressupostos da PNL. Então, a gente tem alguns pressupostos, eu diria que é como se fosse algo filosófico, né? Quando você começa a incorporar isso como se fosse uma filosofia de vida, você vive a PNL o tempo todo. Você Sim. acaba deixando, assim, você não consegue mais desgrudar disso, porque tudo que você faz... Incorpora, né, ela no seu modo de agir, de se comunicar, né? É algo natural. Perfeito, perfeito, exatamente. Então, a gente tem alguns pressupostos que é importantíssimo para toda pessoa que conhece PNL incorporar isso. E quando as pessoas me perguntam como que eu faço para desenvolver habilidade, eu sempre falo para incorporar esses pressupostos. E a partir do momento que você incorpora, por exemplo, a gente tem um pressuposto chamado que mapa não é território. Sim. Mas o que significa isso? Boa. Mapa não é território. Significa que eu tenho uma forma de pensar diante da minha experiência de vida, eu criei as minhas próprias crenças, eu sei o que é certo e errado para mim. Só que nem sempre o que é certo e errado para mim, as minhas crenças, o que eu acredito, minhas habilidades, minhas fraquezas, é o mesmo para o outro. Então, se eu assumo que o outro tem que ser igual a mim, eu estou falando que o cara tem que ser alguém como eu, só que ele não viveu como eu. Sim. Então é impossível isso acontecer. Inclusive, biologicamente, isso já é impossível. Nós somos seres humanos diferentes e únicos, né? Até gêmeos idênticos têm as suas diferenças. Então, quando a gente entende que existe um ponto de vista do outro lado e que é interessante a gente entender isso, é o que o pessoal fala muito de criar uma empatia. Uhum. É ser empático, é entender o outro ponto de vista. A partir do momento que você entende o outro ponto de vista, você começa a entender, inclusive em questões terapêuticas, o que faz a pessoa ou o que fez essa pessoa ser daquele jeito ou ter aquele problema que ela quer mudar. Uhum. E a gente deixa, a partir desse momento, de julgar essa pessoa. Né? Porque o julgamento, muitas vezes, ela vem diante do que é a minha forma de pensar, diante da minha experiência de vida. Da verdade de cada um, né? Essa situação eu acho bem legal do que o mapa não é território, é bem interessante também. É igual a gente pegar um guia, né? Você olha o guia, às vezes você faz um caminho, vou por aqui, cheguei.
faz isso ali na rua, com a rua que é outra coisa, né? Então, às vezes, a gente olhando alguma coisa parece simples, mas quando você está ali dentro da situação, tentando chegar, né? Isso relacionado, correlacionando com cada história de cada um, com criação, crença, enfim. Fica bem Exatamente. complexo mesmo. E a gente tem essa mania, né, Mário, da gente às vezes quer que o outro haja de acordo com o que a gente acha certo, né? Mas a pessoa tem a vida dela, tem as crenças e tem realmente o que ela acha que é importante e a maneira que ela conduz ali, né? Que ela consegue. Exato, exato. Isso é muito legal. Inclusive, para deixar uma coisa bem simples, tem pessoas que gostam de usar mais o Waze, né, quando Sim. vai se locomover para algum lugar. E tem pessoas que gostam de usar mais o Google Maps. Uhum. A gente está falando do mesmo lugar, da mesma rua, da mesma cidade, só que um tem uma característica que o outro talvez não tenha. Sim. E isso é o que a gente fala do mapa no território. A gente está falando que o território é único. Aquela rua é única, ela, de repente, uma avenida principal que tem X travessas, só que a maneira como uma desenha e a outra desenha vai agradar um ou outro. Não tem como agradar todo mundo. Sim. Então, essa visão é muito interessante. Para a gente começar a entender que existem pontos de vista diferentes. E a partir disso, você pode até criar novas experiências. Uhum. E quando você cria e amplia experiências, você começa a ter muito mais escolhas. Isso é o que é importante quando a gente fala de conseguir criar hábitos saudáveis, mudar um comportamento. Porque muitas vezes a pessoa tem um comportamento que é um único caminho, é um único mapa que ela tem. E ela não consegue enxergar esse outro mapa. E quando você consegue ter 2 e 3 mapas, você pode escolher qual mapa é melhor para chegar onde você quer chegar. Qual caminho é mais rápido, né, para chegar naquela rua que você quer? Exato. Aí você cria muito mais flexibilidade, você tem muito mais resiliência e adaptabilidade, principalmente em situações de conflitos. Uhum. Muito Esses legal. são os pressupostos. Tem vários outros pressupostos que, se a gente for falar de todos, Vai até amanhã. a gente vai até amanhã, isso. Sim. Mas eu quero comentar de um outro pressuposto que eu acho que é muito interessante, que ele fala assim, que todo ser humano, né, toda pessoa, ela sempre toma a melhor decisão. Então, ela sempre tem o melhor comportamento, a melhor decisão que ela pode ter. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa vida, mas eu não tenho capacidade para fazer determinada atividade. Talvez naquele momento ela não tenha, mas ela pode adquirir com o tempo. Só que tem muita gente que faz o quê? Eu não sou bom para isso, eu não sou bom para aquilo. Acaba assumindo que não é bom e não faz. Uhum. Então, o que a gente fala é que todo comportamento tem vamos dizer assim, todo comportamento ela é feito de uma maneira positiva para alguém. Ela faz porque ela acaba ganhando alguma coisa com aquilo, independente se o comportamento é bom ou se é ruim. Porque naquele momento de vida, naquela situação que a pessoa está, diante das habilidades, das crenças, né, dessas variáveis no ambiente que a gente tem, ela está tomando a melhor decisão que ela pode tomar naquele momento. Sim. Só que muitas vezes as pessoas fazem o quê? Usam do processo de generalização do cérebro, da mente, e assumem que nunca mais vai mudar aquilo. Então, por exemplo, relacionamento. Relacionamento. Teve um relacionamento que não foi o melhor, não encontrou a pessoa que estava pensando, imaginando, a pessoa perfeita, e acaba achando que não é bom para nenhum relacionamento, nunca vai ser feliz na vida. Uhum. Então, naquele momento, talvez ela tinha algumas percepções e que, se ela mudar alguma percepção, mudar inclusive o mapa, pode ser que essas expectativas acabem sendo diminuídas e ela comece a ter um relacionamento muito melhor com o outro, porque ela não quer que o outro seja exatamente o que ela pensa. Então, a pessoa, muitas vezes, num relacionamento, acaba entrando, criando uma imagem de alguém. E nem sempre isso é verdade. Talvez nunca vai encontrar. Não, porque ninguém nem é perfeito, né? A gente procura a perfeição no outro, mas tem a primeira pergunta: você é perfeito para alguém? Então, Exato. fica mais complicado, né? Em relação assim, a gente idealiza o que a gente gostaria e nem sempre o que a gente cria na nossa mente é a realidade, né? Exato.
Isso é sensacional, isso que você falou. Geralmente é uma das perguntas que eu faço. Se você fosse namorar com você mesmo, você namoraria? É exatamente isso. Então, tem bastante assunto aí, né, em relação à PNL. Até eu acho que é uma ótima ferramenta também, né, a nível de autoconhecimento também, né? Além de você, quando você vai fazer uma formação, se você quiser trabalhar, né, como alguém que vai aplicar essas várias técnicas, são muitas as técnicas, né, Mário, para você conseguir fazer alguém realmente a perceber esse gatilho e transformar aí essa situação que ela está presa, não consegue sair. E para autoconhecimento também, né? Porque, querendo ou não, você aprende bastante coisa, você passa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Então, gostaria que você falasse um pouquinho também sobre as suas experiências nos cursos, nos atendimentos, para as pessoas que ficaram interessadas e quiserem aí também aprender e se melhorar e ajudar a melhorar alguém também. Perfeito, perfeito. Pode. Vamos lá. Eu diria que o meu primeiro contato com a PNL foi em 2006, onde eu estava buscando autoconhecimento. É exatamente essa questão. Eu estava num momento profissional e um dos feedbacks que eu mais ouvia, por conta do oriental, do japonês, que geralmente eles falam que são mais fechados, são mais discretos, e um dos feedbacks que eu ouvia muito é: você tem que aparecer, você tem que aparecer, você tem que aparecer. Isso me incomodava de alguma maneira. Então eu fui buscar aprimorar certas coisas, fazendo cursos, por exemplo, como oratória, e aí eu fui fazendo autoconhecimento, e aí eu fiz esse curso de PNL em 2006, onde eu pude aplicar muito comigo. Eu sempre digo isso nos treinamentos para os meus alunos, né? Façam a PNL, mas primeiro aplique em você. Sim. A partir do momento que você aplica em você, você começa a ter muito mais propriedade, você começa a ter mais segurança, inclusive para quem for utilizar em tratamento. Né? Claro. Né? E em 2006 eu fiz treinamento e aí eu comecei a me conhecer melhor. Coisas que eu tinha aprendido na infância, coisas que não eram tão boas, que eu tinha aprendido na infância e que de certa forma me atrapalhava profissionalmente, pessoalmente. Então eu fui me entendendo, me encontrando, usando de algumas técnicas, procurando, né, outros terapeutas para ajudar, porque tem coisas que eu acho interessante quando você tem alguém do seu lado fazendo um trabalho contigo, porque você deixa o seu lado racional de lado, deixa seu julgamento de lado e simplesmente entra no processo e se entrega. Então, o impacto acontece e a mudança acontece de uma maneira muito interessante. Fora que a PNL em si pode ser utilizado para vários outros contextos, como principalmente uma apresentação que você precisa fazer. Então, as pessoas no âmbito profissional que de repente tem que fazer apresentações, vira e mexe, eu tinha que fazer apresentações de certos sistemas, né? Eu tenho uma formação na área de tecnologia, então trabalhei muito tempo com desenvolvimento de sistemas, e eu tinha que visitar também muitos clientes, então fazer apresentações de propostas, conversar com as pessoas para entender as necessidades dessas pessoas sobre o que elas queriam, né, resolver, tanto pessoalmente como profissionalmente. E aí você começa a entender certas técnicas e certas linguagens, né, e você começa a identificar padrões de comportamento através dessa linguagem, e aí você começa, então, a ter muito mais segurança, inclusive a identificar como você também faz certos determinados padrões que a pessoa está querendo mudar. E aí fala: poxa vida, essa pessoa está querendo mudar algo que eu também quero mudar. Então, como que eu mudaria? Assim, assado, né? Você começa a fazer uma autoanálise em você mesmo e utilizando essas técnicas também. E o mais interessante é que muitas vezes a gente não precisa ficar muito tempo fazendo um tratamento. A gente usa muito do processo de aprendizado acelerado. Tá. Uma vez que você consegue fazer todo um processo rápido de aprendizado, você absorve aquilo e aquilo fica muito mais fixo na mente. Então, na hora que acontece um evento, uma variável aí no ambiente que acontece, né, alguém te chama para uma reunião,
ou alguém olha de um jeito diferente, ou alguém liga para você falando alguma coisa, você já automaticamente consegue parar para escolher entre essas duas opções, aquilo que você já fazia te atrapalhava ou esse novo caminho que pode ser o melhor. Até o momento que você começa a sempre tomar esse novo caminho, automatiza o processo. E aí, quando você olha para trás, fala assim, caramba, eu fazia aquilo, hoje isso não me incomoda mais. Já passa a ser algo natural e você não precisa se esforçar para tomar aquela nova atitude, né? Já é algo sem pensar, automática. Exato. Inclusive, eu tenho duas filhas, né? Então, a minha primeira filha, quando nasceu, eu ainda era jovem, não conhecia muito a PNL, e eu tinha uma atitude muito explosiva. Uhum. E sabendo depois de um tempo como utilizar a PNL, eu comecei a controlar mais essa minha explosão. E fazendo uma reflexão, inclusive, do porquê que eu tinha essa explosão, para conseguir mudar isso, mudar essa estratégia, né, esse cálculo matemático, Sim. para não influenciar e não fazer com que esse mesmo comportamento passe para minha filha, que também vai passar para a filha dela, enfim, né, vai passar Quebrar um tudo. padrão, né, que foi vindo. Perfeito, perfeito, exatamente. E aí você começa a ter muito mais leveza no seu dia a dia, você começa a encarar as coisas com mais tranquilidade. Você consegue, num momento de conflito, parar e ter os seus 2 segundinhos para respirar e falar assim, melhor decisão talvez seja isso, aquilo. Porque você começa a entender muito mais você. Então, o PNL para autoconhecimento eu acho fantástico. Eu faço, assim, essencial para todo mundo, independente de qual profissão a pessoa exerça. Sim, muito legal mesmo. Eu super indico também para quem quiser ir se aprofundar no assunto, né? Tem bastante. Indica algum livro também para a pessoa que agora, às vezes, no momento, ela não está conseguindo fazer um curso, se especializar. Qual que é alguma leitura ou algum filme? Você tem alguma indicação para essa pessoa que quer aí dar uma aprofundada nesse assunto? Sim, sim. A gente tem alguns filmes bem legais. Por exemplo, para quem não assistiu, assista aquele filme da Disney, acho que é da Disney, da Pixar, o Divertidamente. Sim, maravilhoso. Ele mostra como uma criança ou como um adulto cria crenças, como ela quebra uma crença, como você pode ter emoções influenciando nos seus comportamentos. E um livro, eu vou indicar esse livro aqui, ó. Introdução Definitiva à PNL. É um livro do próprio Richard Bender, foi Legal. escrito por outros Master Trainers, e eu digo que esse é um livro para qualquer pessoa que queira ter o primeiro contato com a PNL e numa linguagem muito mais atualizada. Tá. Esse é um livro bem recente mesmo, e foi traduzido recentemente para o português também, então isso que é legal. Tá fresquinho. Tá fresquinho, tem eletrônico, tem o físico, então eu acho que qualquer um que lê esse livro vai conseguir já aplicar também, porque tem alguns exercícios e consegue utilizar isso no dia a dia. Ah, muito legal. Então, acho que é maravilhoso. Acho que deu para exemplificar aqui um pouquinho para quem não conhecia ainda, né? Colocar ali uma semente de informação e deixar aí alguma mensagem para as pessoas que vão assistir esse vídeo e falar o que a. Você já falou um pouquinho, mas se tiver mais alguma mensagem aí final e o que a programação neurolinguística transformou na sua vida. Muito bem. Bom, vamos lá. O que eu posso dizer? Bom, eu diria que acho que uma das coisas essenciais para o ser humano é ser curioso. Então, seja curioso para saber o que você pode melhorar mais na sua vida, por mais, sei lá, que você já faça alguma coisa bem, né? Ou você ainda não sabe fazer alguma coisa muito bem que aprender. Então, seja curioso. Mas, além de curioso, faça as coisas de uma maneira agradável. Uhum. Porque, assim como a gente já sabe que a própria neurociência já fala muito disso, quando você cria sentimentos, né? Quando você faz as coisas criando sensações boas, Sim. você está criando elementos químicos, neuroquímicas no seu corpo todo, e aquilo vai te dar uma sensação de recompensa, por exemplo. Então,
De nada adianta você querer mudar comportamento se você não se sente bem, não se sente adequado com aquilo. Então, seja curioso para questionar sobre como você pode fazer certas coisas, mas de uma maneira mais divertida. Como você pode dar com esse momento que nós estamos lidando de uma maneira mais tranquila, mais suave. Sim. Olhando os aprendizados que a gente pode ter na vida, porque uma das coisas que eu costumo fazer muito, mesmo já como treinador de PNL, mesmo já utilizando isso e atendendo algumas pessoas, é sempre pensar em como é que eu posso melhorar algumas coisas que eu já faço, e como que eu posso fazer com que um cliente meu tenha um resultado mais rápido do que ele já está tendo hoje, por exemplo. O que ele pode potencializar mais ainda para conseguir ter um resultado mais rápido que a gente quer ter, né? Então, eu acho que talvez um dos grandes princípios aí que o próprio japonês fala, né, o sistema Toyota de produção, ele fala muito do Kaizen, da melhoria contínua. Eu acho que é um pouco disso. É você olhar para as coisas que você sabe que faz bem, olhar para as coisas que você sabe que não faz bem, e de que maneira você pode fazer para melhorar de maneira divertida. Então, seja sempre como eu digo, eu sou um grande curioso, ávido por conhecimento, por aprender. Eu não tenho, eu posso dizer que a PNL não vai resolver tudo e não é a grande verdade absoluta, a máxima. Sim. Mas ela vai te ajudar a perceber muita coisa que você já faz e não sabe que faz. E aí é o grande ponto para começar a mudar. Exatamente. Muito obrigada, Mário. Então, vou deixar aqui embaixo também, no link, aqui na descrição, o seu site, para quem quiser conhecer mais um pouquinho do seu trabalho. Como eu já falei aqui no começo do vídeo, né? Sou aluna do Mário, então super indico, sou suspeita. E gratidão, muito obrigada e até breve. Eu que sou grato, Fernanda, e estamos aí. Quando precisar, o que precisar, estamos aí. Tá ótimo. Muito obrigada, muito gratidão. Obrigado pelo convite. Tchau, eu que agradeço muito. Tchau. Tchau.